Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 7. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Aquele, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e lançasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Ao meditar sobre esses versículos que lemos, Jesus nos ensina sobre alguns princípios que devem ser observados em nossa caminhada. Vamos explanar isso. Tudo se inicia através de uma pergunta um pouco que egoísta, mas também imatura, pois quando retrataram quem é o maior no reino dos céus, estavam tentando qualificar suas obras e suas ações em relação às ordens e direcionamento de Jesus para eles. Estavam preocupados em saber entre eles quem seria o privilegiado para ficar mais próximo do Senhor em seu reino. Mas Jesus, já compreendendo a intenção do coração deles, chamou uma criança e a colocou no meio deles, e com duas sentenças mostrou o que deve ser feito e como deve se comportar aquele que quer viver o reino. Ele disse para que houvesse tal entendimento, fosse expresso, de todo aquele que almeja o reino dos céus tem que se converter e ser humilde como uma criança. Mas eles não estavam com Jesus? Eles não viram e foram usados para operar milagres e sinais em nome de Jesus? Quantas curas! Não fizeram muitas coisas em nome de Jesus e estavam andando com ele? A resposta é sim. Mas existe um porém. Fazer tudo isso em nome de Jesus não significa ter o entendimento da vida eterna. Porque a intenção pode ser boa, mas se não houver transformação, chegará um momento de viver as próprias vontades, dizendo ser de Deus. Por isso que Jesus afirma que deve primeiro se converter, pois a conversão é a mudança, junto com o arrependimento, pois o arrependimento gera uma nova consciência sobre quem somos e sobre o perdão dos pecados, e a conversão nos tira das dúvidas, renovando nosso entendimento para que se inicie uma nova vida em Cristo. A transformação do nosso entendimento diante de quem nos tornamos para ser aquele que o Senhor nos fez. Lógico que você deve estar pensando, mas eles não largaram tudo por amor e para viver este caminho com Jesus? Vou dizer que sim, mas chega determinado tempo que nossas motivações começam a ser outras, porque se não houver uma renovação todos os dias, o orgulho começa a nos conduzir, mostrando que somos merecedores de algo que nos foi dado e queremos levar vantagem com isso. E entra em cena a outra sentença: ser humilde como uma criança. Humildade é uma condição de autoridade e não de opressão. Quando reconhecemos o senhorio de Jesus em humildade, percebemos que muitas coisas começam a ser confrontadas, as quais vemos descrita na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom. Aqui expressa bem o que é a humildade dita por Jesus, pois não adianta dizer que serve Jesus
se nosso comportamento diz ao contrário, ou se fazemos tudo por interesse de conquistar alguma coisa. Nosso alvo sempre será a vida eterna, porque perdemos tempo em mostrar para os outros coisas que são insignificantes para o reino. Por isso, se faz necessário lembrar também outra referência dita por Jesus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. A criança é pura, é verdadeira, é simples, é sincera. Quando ela não está sendo manipulada por eventos externos ou por alguém, sempre expressará quem é. Mas, quando a influenciam, suas atitudes mudam. Ela não será mais a mesma. Sua alegria, sua criatividade, seu coração voluntário, sua simplicidade ficarão escondidos. Mas Jesus disse que assim devemos reconhecer o reino como crianças. Mas compreenda bem, criança diante dele. Pois, quando crianças, vemos com olhos diferentes. Pois não enxergamos o impossível. Pois para a criança tudo é possível. Não enxergamos a dificuldade, pois sempre haverá uma resposta. Sempre haverá um modo criativo de resolver as coisas. Sempre criamos, nunca duvidamos. Ela sempre falará a verdade, sempre falará o que viu e o que vê. Tudo será ou tudo se tornará de fácil compreensão, mas tudo diante do Senhor. E com uma orientação bem direta, essa atitude de criança é diante do Pai, diante do Senhor. Pois, quando se trata de levar, pregar, viver, falar, passar, agir e mostrar, aí a criança ela amadurece. Continua com a pureza e a simplicidade, mas agora com uma responsabilidade e sensibilidade para mostrar que tudo continua simples, mas que a incredulidade daquele que está recebendo a palavra poderá condicioná-lo a criar situações desagradáveis e dificultosas, não permitindo ouvir a voz do Senhor, mesmo acreditando nele. Por isso, estar como criança no Senhor é o entendimento espiritual de como temos que nos comportar nele. E viver a simplicidade do que aprendemos é a maturidade ensinada por ele, para podermos mostrar que o simples é o melhor caminho para a compreensão do reino. E conversando com um amigo, ele expressou algo muito importante e valioso. O tempo se encarrega de nos condicionar às tarefas, aos estudos, às profissões, aos deveres de casa, ao nosso cônjuge, a filhos, a parentes, a inúmeras situações, nos afastando da simplicidade. E ele me disse: o Senhor me fez lembrar daquela criança, aquela que ao reconhecer e conhecer Jesus não queria sair do seu lado. Perguntava tudo para ele. Queria ele todos os dias. Ficava horas com ele. Tudo era para ele. Mas fomos crescendo. Mas esse crescimento ficou mais implícito exteriormente do que interiormente. Agora o tempo era pouco com Jesus. As outras coisas eram mais prioridade. Mas todas as vezes, Jesus estava lá no mesmo lugar, esperando para conversar, falar, explicar e ensinar. Nosso crescimento exterior tem que ser notório, mas na mesma intensidade do nosso interior, pois somos movidos pela fé, e essa fé tem uma direção, tem um caminho, tem um alvo. Almeje, como a criança, estar junto com o Senhor, mas com maturidade, para compreender quem você é nele e o que ele tem preparado para você. Ser como criança nele é estar nele, pois a maturidade virá para aqueles que a buscam, onde sua simplicidade em Jesus será revelada. Permita viver isso. Aquela criança está aí, querendo a cada dia viver no Senhor, pois esse crescimento não precisa te afastar dele, só amadurecer seu entendimento e você se tornar a melhor versão para fazer a vontade do Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por esse dia. Muito obrigado pelo seu amor e pelo seu cuidado. Sabemos, Pai, que o Senhor preparou este dia para nós e preparou algo especial.
Então, Senhor, nós consagramos as nossas primícias, estas primeiras horas. Consagramos tudo que temos e que somos, para que o Senhor realize, faça e cumpra o seu querer. E não nos deixe, Senhor, não nos deixe, Pai, crescer de uma maneira que não haja mais a compreensão de quem realmente nós somos em Ti. Permita, Pai, que assim como crianças, na nossa simplicidade, pureza e inocência, consigamos compreender a Sua voz, ouvir a Sua voz e viver da maneira que o Senhor preparou. Mas com maturidade, sabedoria, entendimento e conhecimento, consigamos cumprir todo o propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Cada um, Senhor, na sua área, cada um na sua profissão, cada um com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Não, Pai, por peso ou muito menos por uma obrigação, mas sim, Pai, por um chamado, por amor, por uma missão, por aquilo que o Senhor assim estabeleceu. E por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. Gratos pelo Seu amor e pelo Seu cuidado, pois este dia está consagrado. E que venha, Senhor, o Seu reino, e que se estabeleça o Seu querer, e que faça, Senhor, e se cumpra a Sua vontade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.